Ô Foletes, Ethereum hoje acordamos perdendo a mínima do dia anterior, então aumentou-se muito a probabilidade de continuar o movimento de baixa. O suporte é essa barra amarela aqui. Se ele perder, a gente vai ter uma queda repentina e provável até aqui embaixo, tá? Então, o meu objetivo é tentar entender que o preço, na minha opinião, vai cair até esta região aqui. Não sabemos se vai ser agora, rapidamente. Acredito que aumentou a chance, né? Nós estamos apoiados ainda em suporte acima da média 8 semanal no gráfico do Ethereum, mas no gráfico do Bitcoin nós invadimos novamente para dentro da média 8 semanal. E se eu for levar em consideração qual média para mim é mais importante, se a média 8 semanal do Bitcoin é a média da praia ou do Ethereum, eu prefiro a média 8 semanal do Bitcoin a média da praia. Como ele afundou e entrou dentro, né, do nível da água, eu chamo esse setup aqui de setup do nível da água, a minha expectativa é que a gente vinha a cair até os 17 mil dólares aí no curto prazo ainda. Eu ainda tenho essa expectativa de vir o preço ainda esse ano caindo nesses níveis. Se tiver a inflação, os dados de inflação essa semana que vão sair, os dados de inflação americana, se eles vierem acima do esperado, isso vai empurrar os mercados como um todo para baixo mais uma vez, tá? Então seguimos em queda ainda por enquanto, ainda em tendência de baixa, ainda dentro do nível da água, mas eu acredito que pode ser aí uma das últimas pernadas de baixa, tá? Segue basicamente o plano, tá? Eu até recomendo vocês aí me acompanharem no Twitter. Quem ainda não me segue no Twitter, acompanha lá, @AugustoBax, tá? E eu comentei esses dias, aí no dia 25 de outubro, sobre esse plano, né? No meu planejamento, eu pretendo coletar taxas até o dia 1º de novembro, era naquela época, né? A expectativa é que o dinheiro inteligente controle o preço do Ethereum até os 1.651 dólares e com o tempo o preço volte a revisitar abaixo dos 1.000 dólares. Tudo no tempo, o preço tende a voltar ao início dessa barra de hoje. Então eu tinha comentado sobre essa barra aqui, tá? Essa barra aqui que vocês estão enxergando aqui, tá? Sobre essa barra, o preço ele tenderia, o que eu comentei é que ele tenderia a voltar para a entrada desta barra. E dias mais tarde, então hoje no dia 8, né, ou algumas semanas depois, acho que praticamente 2 semanas depois, o que a gente está enxergando? Bom, a gente está enxergando realmente o preço querer voltar para o início dessa barra aqui, ó, que vocês estão enxergando, tá? Essa é uma barra de início de movimento após um movimento de alta. Então, o mercado, quando ele lateraliza, ou quando o Ethereum ele encontrou esse suporte aqui, né, ele lateralizou dentro desse caixote, ele volta a subir e depois eu comentei com vocês que ele iria vir para baixo, certo? Então, ainda seguindo o meu plano, né, o meu planejamento, a minha dúvida só era o seguinte: se ele iria ainda conseguir buscar, por exemplo, os 1.800 dólares ou 2.100 dólares, essa era a minha dúvida, mas era muito difícil de acontecer, ok? Só que a minha dúvida era se ele iria vir trazer até os 2.100 dólares antes de voltar a cair. Como ele saiu do caixote para cima, beleza? Como ele saiu do caixote para cima, ele rompe para cima, ele faz um novo caixote acima, que eu chamo de zoeira, né, de Bart Simpson, tá? Então esse caixote aqui ele vem para cima e depois ele vai vir aqui para baixo, tá? Ele vai vir querer fazer um caixote aqui embaixo. Então, esse movimento que o mercado faz é controlado pelo smart money, que a gente chama aqui, os fundos de investimento, os grandes investidores, o pessoal que detém o maior capital financeiro, né, que geralmente controla as tendências do mercado. Então, a minha expectativa agora é que o mercado venha para baixo. Eu não sei se o respiro do mercado já terminou, não faço a mínima ideia. O mercado pode voltar a subir a qualquer momento, tá? Porque o Ethereum pelo menos está acima da média 8. Mas olhando para o Bitcoin, né, a minha expectativa é que ele já saia desse caixote, vá para cima e agora venha para baixo e venha buscar coletar liquidez nessa região aqui. E é dessa região aqui que eu acredito que a gente pode formar um fundo interessante, né, abaixo dessa região. Então o reteste, na minha opinião, dos 1.000 dólares do Ethereum, ele vai acontecer em breve, beleza? Eu, pelo menos, especulo que o reteste dos 1.000 dólares do Ethereum vai acontecer. E o motivo disso é porque tem muita liquidez aqui embaixo. Então, quando ele saiu desse caixote aqui
e ele não voltou ainda, né? A minha expectativa é que ele volte pelo menos para metade desse caixote aí, que ele já veio para cima aqui e não voltou mais, né? Esse aqui. Então, essa é uma região que eu acredito que o mercado vai voltar o preço do Ethereum em breve. Só que, claro, a gente precisa de um leve empurrãozinho. Então, nós temos algumas questões aí políticas, né? A gente tem a questão do Congresso americano, que vai em votação hoje. Provavelmente a maioria da casa, né? Quando eles chamam House, seria o Congresso americano. A maior parte do Congresso americano geralmente é a oposição do governo do presidente, né? Do partido do presidente. Então, como o presidente americano Biden ele é democrata, provavelmente vai ser a maior parte da casa republicana. E dessa forma o mercado ele até poderia reagir com um otimismo. E eu acredito até que essas altas recentes até podem ter acontecido por esse motivo, ou por uma expectativa do mercado formar um pivô, né? O pivô do Fed que eles chamam. Bom, eu ainda então espero agora o mercado acelerar aqui para baixo, trazer os preços para baixo. Sigo esse plano aqui que eu comentei no Twitter, acredito que é isso que vai acontecer, principalmente na entrada aí de janeiro, beleza? O Ethereum, como eu tinha comentado nesse post, né, eu falei até $1.651, né? Eu comentei exatamente a região que eu acreditava que ele ia dar uma segurada, né? 1.651, exatamente $1.651. Vamos ver se eu acertei. Aqui eu não vi ainda até onde o preço foi. Vamos dar uma olhada aqui. Ele chegou aí até aqui, ó, pau, 1.677. Foi quase. Foi quase o preço que eu comentei, né? Ele passou um pouquinho. Eu comentei sobre 1.651, né? Ele chegou a 1.670 no máximo e fechou em 1.649. Então tá bom, precisão tá boa. A precisão tá boa. Por que eu falei 1.651, né? Por que eu comentei esse valor? É um valor mágico? Não, é um valor do rastro do Smart Money, né? Então, se eu unir topos e fundos descendentes, e fundos ascendentes, e fiz o rastro aqui de negociação, eu imaginei que ele poderia ter a ponta desse triângulo, né? Então, por isso que eu comentei em $1.651 ali, naquele post de 2 semanas atrás. Então, isso não tem, por exemplo, nenhuma... Ó, eu fiz o triângulo aqui, ó, tá vendo? Na época eu fiz tracei o triângulo aqui e mostrei, né? Ele pode até ali essa próxima dessa região de 1.651 e com o tempo o preço voltar a revisitar abaixo dos $1.000, tudo no seu tempo, né? Então eu estou seguindo esse plano. Eu acredito que é isso que vai acontecer agora, que nós vamos cair e vamos nos aproximar dos $1.000 no Ethereum, beleza? Inclusive, pretendo abrir uma piscina de liquidez com esse range aqui de negociação abaixo, porque eu acredito que no curto prazo a gente ainda pode vir a revisitar essa região, principalmente se os dados de inflação virem mais fortes do que a gente espera e trazer isso aqui para baixo, tá? Outra coisa que eu preciso é que o Ethereum perca esse suporte. Ele está apoiado em um suporte, esse suporte aqui. Se ele perder esse suporte, aí realmente a gente vai visitar esses $1.000. No curto prazo agora, no dia de hoje, né, eu acredito que nós vamos lateralizar um pouco e segurar um pouco o preço aqui dentro dessa região. Então espero que ele revisite um pouco aqui os $1.420, mas que ele não passe dos $1.511. Nessa região acredito que ele vai lateralizar até a tomada de decisão da inflação, provavelmente quarta e quinta-feira. Na quinta-feira, que eu acho que é o que sai o CPI, né, os dados de inflação americana, eu acho que daí a gente vai ter uma definição maior e uma velocidade maior de baixa a partir desse ponto aqui, tá? Da sexta-feira, né? E eu espero que até a final desse mês a gente volte a ter um mês de baixa. Vamos ver aí. Acho que, infelizmente, o respiro já chegou no seu auge. Um respiro mais fraco do que o período anterior, né? Então, minha expectativa é dele vir nos próximos meses, vir retestar esse fundo, talvez até passar ali um pouquinho. Beleza? Não sei se vai ser esse mês agora ainda que vai ser mais porrada, se vai ser o próximo mês, independente disso.
eu espero mais quedas pela frente, tá? Lembrando que a última vez em que a gente teve um movimento parecido com esse, nós tivemos esse tipo de baixa aqui no Ethereum. Não sei se vai se repetir, isso faria com que o Ethereum chegasse aos $400. Então, abaixo de $1.000, na minha opinião, os fundos máximos do Ethereum vai ser entre $400 e $800, não encontrando abaixo de $400, na minha opinião. Tá? 400 seria o fundo máximo. Esse seria meu alvo. Para o Bitcoin, eu acredito que ele vai começar a cair aqui de novo, mas ele vai afundar com não tanta violência, a menos que a inflação venha muito alta, o que eu não espero que vá acontecer. Eu espero que aconteça uma pequena inflação um pouquinho acima do esperado, ou pelo menos dentro do projetado, tá? Ou pelo menos dentro do projetado,